Irmãos e irmãs, eu gostaria de me deter na primeira leitura do profeta Jeremias. Veja que imagem linda essa que o Senhor nos coloca nessa primeira leitura, quando Jeremias vai, enviado por Deus, à casa do oleiro. Então ele chega na casa do oleiro e eis que o oleiro estava trabalhando ao torno. Quando o vaso que moldava com barro se avariava nas suas mãos, ele de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Aí Deus diz: acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Então aqui agora, claro, está cada um de nós. Veja essa imagem, né, do oleiro trabalhando neste vaso, né? Quando o vaso se avaria, ele está moldando, o próprio oleiro conserta e ajeita aquele vaso conforme vai lhe aprovendo. Então veja bem, assim se dá o caminho da santidade. Por isso que a santidade tem um fundamento, que é a humildade. Ninguém vai ser santo se não for humilde, não buscar a humildade. A gente pode ter muitas qualidades, mas se faltar humildade, é o básico. É o básico para se tornar o barro, para se tornar essa argila nas mãos de Deus, para que Ele possa então modelar a santidade. E é um processo que é conduzido por Deus, porque o vaso não diz como ele deve ser, mas é o oleiro que diz como o vaso deve ser. E se esse barro se avaria, o próprio oleiro vai ajustando, porque quando o barro se deixa modelar, o próprio oleiro arruma. Agora, isso acontece na nossa vida. Se de fato nós entregamos a nossa vida a Deus, né, então, e de fato queremos ser discípulos e nos colocamos nesse caminho, e entregamos de fato a nossa vida a Deus, e procuramos fazer isso, o próprio Deus vai começar a modelar, e mesmo quando nós caímos e voltamos, essas avarias, Deus vai ajustando e arrumando, e consertando, e fazendo um vaso mais bonito do que antes. Então o fundamento aqui desse ensinamento é justamente, primeiro, crer, né, na misericórdia de Deus, crer que Deus, quem sabe nós estejamos quebrado, avariado, nas mãos de Deus, Deus pode fazer algo novo, restaurar a nossa vida. Só que, claro, para isso, o outro passo é esse, saber que Deus é que conduz esse processo. E, da nossa parte, de fato, entender que sem humildade não se chega a nenhum lugar com Deus. Se eu não me dou conta que eu sou criatura, que eu sou filho, que eu sou pequeno, que eu preciso de Deus, que sozinho eu não posso, que ser santo é uma obra que vem de Deus e não vem de mim mesmo, e que o santo, eu preciso me dar conta que o santo que Deus quer, eu preciso me dar conta de que o santo que Deus quer que eu seja, não o santo que eu quero ser, ou que eu imaginei ser, mas aquilo que Ele pensou para mim, e para isso, realmente a gente rasgar o nosso coração, pisar em cima das vaidades, quebrar esse orgulho, entende? Porque nem sempre Deus vai conduzir para um caminho que a gente imagina ou gosta.
Então não é o barro que diz para o oleiro, eu quero ser um vaso assim, ser um vaso assado. Não. É o oleiro que diz, o oleiro que modela o vaso. Nós só vamos ser uma obra de arte nas mãos de Deus, caso contrário, termos um vaso quebrado. Por isso, então, esse abandonar-se em Deus, porque a humildade possibilita que a gente atualize esse amor de Deus na nossa vida, que a gente permita que no dia de hoje Deus corrija a rota da nossa vida, e realmente nós possamos experimentar a cada passo a luz da graça, a luz da misericórdia, o perdão, o recomeço, o reconstruir, o continuar construindo, e permitirmos que Deus nos ilumine e nos conduza. Então, é o chamado que Deus nos faz hoje, nos ensina através desse pequeno fato, desse oleiro. Ele é o divino oleiro, e nós somos o barro nas suas mãos. Só que eu e você precisamos dar conta disso, que somos esse barro, e que sem o divino oleiro, não passamos, não vamos além disso. Não conseguimos nos tornar uma obra de arte por conta própria. Então que o Senhor nos fortaleça nesse caminho da verdadeira humildade de coração, de reconhecer os nossos limites, louvar a Deus pelos nossos dons, mas acima de tudo fazer-se esse abandono nas mãos do Pai, como Maria. Maria dá esse passo de total entrega, de se faça-se. Teríamos ainda muitos pontos concretos que poderíamos trabalhar sobre isso. Comece a observar uma coisa na sua vida. Como é que você se coloca? Um dos sinais, porque o orgulho é algo que está sempre se aproximando. Então, uma dica de um santo, que ele dizia assim: comece a perceber quando você fala, onde você se coloca na história. Normalmente o orgulhoso, o orgulho vai fazendo com que a pessoa sempre se coloque como centro. Ela sempre se cita, sempre se cita como exemplo, como aquele que faz melhor, aquele que está sempre no centro do assunto. A pessoa se coloca sempre no centro do assunto. Vamos perceber isso na gente. Pedir que Deus nos ilumine, para que a gente comece também por exemplo, a saber ceder, a saber pedir perdão, a se confessar frequentemente, a se abrir aos ensinamentos de Jesus, não querer ensinar a Deus, dizer o que Deus tem que fazer. Então são pequenos pontos que a gente pode olhar e começar a trabalhar a nossa vida, para que a gente possa se tornar esse barro, esse barro nas mãos de Jesus, para que Ele possa modelar a santidade, que possa ao final da nossa vida nós sermos esse vaso novo, modelado nas mãos do Senhor, belo e agradável a Deus. Que o Senhor nos conceda essa perseverança, essa entrega a cada dia, pedindo a Ele que faça-se em nossa vida, que se faça na nossa vida a sua palavra, que se cumpra plenamente aquilo que Ele deseja de nós e não aquilo que nós pensamos. Vamos fazer um breve momento de silêncio, já acolhendo a palavra do Senhor, para que ela já vá nos modelando conforme a sua vontade.